Fala galera, então a gente volta agora para o nosso terceiro bloco. Então a gente já viu aí direitinho o que é a coesão referencial. Então a gente já sabe que na coesão referencial a gente tem os elementos endofóricos que apontam para outros elementos dentro do texto e a gente também tem os elementos esofóricos que apontam para elementos fora do texto. A gente viu tudo direitinho. Aí a gente viu que nos elementos anafóricos a gente faz referência a termo anterior. Nos elementos catafóricos a gente faz referência a termo posterior. Nós vimos que o principal elemento para evitar a repetição dentro de um termo é o pronome, mas nós também vimos que o substantivo também pode evitar a repetição de outro substantivo. E agora, para finalizar, para ficar bonito, a gente vai fazer uma observação que às vezes a gente nem precisa de ter um elemento. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. A elipse de um termo também funciona como um elemento coesivo anafórico. Olha só que parada bacana. Então aqui, ó, comi uma torta de maçã e uma de figo. Porque na verdade eu comi uma torta de maçã e comi uma torta de figo. A menina comeu pouco, deixou quase tudo no prato. Então vamos lá. A menina comeu pouco e a menina deixou quase tudo no prato. Então eu não preciso repetir ou então substituir o termo para fazer a coesão, evitando consequentemente o quê? A repetição do termo. Agora, se ao omitir um termo eu evito a repetição de um termo anterior, é porque na verdade eu fiz uma coesão referencial anafórica, mesmo através da elipse, ok? Agora vamos visualizar como é que isso funciona na prática aqui no exercício rápido. Acompanhe aí comigo, ó. O gorila fugiu da jaula. O gorila, no entanto, não feriu ninguém. Aí, se eu pedisse a você que está em casa para corrigir possíveis erros nesse pequeno texto, com certeza você destacaria a repetição da expressão o gorila. Então, nós vamos agora evitar a repetição através de algumas performances aqui. Ó. Primeira situação que a gente vai utilizar. A gente vai colocar ali um pronome anafórico. Então vamos lá, um pronome anafórico. Que pronome anafórico a gente pode botar ali? Fácil, o ele. Então, ó, o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Mas a gente pode evitar a repetição também através de uma hiperonímia. Então vamos lá, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar um hiperônimo. E aí para e pensa, se não existe geral sozinho e não existe específico sozinho, é porque não existe hipônimo e hiperônimo sozinho. A gente tem de ter um elemento para poder comparar. Se eu estou dizendo que aqui eu vou botar um hiperônimo, ou seja, um termo geral, eu estou mostrando que gorila, na verdade, é o termo específico. Então, qual é o termo geral para gorila? É o animal. Então, aqui, ó, eu vou botar o animal. Então, eu digo, o gorila fugiu da jaula. Ponto. O animal, no entanto, não feriu ninguém. Só que a gente acabou de ver aí na observação que eu sequer preciso colocar um termo para evitar repetição. Eu posso fazer uma elipse. E aí, o que é a elipse? É a omissão de um termo. Ou seja, no caso aqui, será o chamado zero absoluto. Então, a gente vai fazer as devidas adaptações de minúscula para maiúscula, é claro. Então, vamos lá. O gorila fugiu da jaula, ponto. É o zero, né? No entanto, não feriu ninguém. E aí diz para mim, quem foi que não feriu ninguém? O gorila. Então, o meu conhecimento de mundo permite saber que quem não feriu ninguém foi o gorila. Ou seja, o texto está coeso e coerente. Então, aqui a gente fez um processo de coesão referencial. E em todos os processos, seja utilizando um mero pronome ou um substantivo de valor hiperônimo ou a omissão, a gente sempre evitou a repetição de um termo anterior. Ou seja, nos três processos eu fiz uma coesão referencial anafórica. Só que aqui nesse texto a gente pode brincar de fazer coesão sequencial também, que vai ser o nosso próximo assunto. Quer ver? Vou apagar aqui.
E agora a gente vai fazer um ajuste. Eu vou tirar o gorila repetido aqui, ó, e vou botar o ele. Então, ó, o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Se é questão de coesão sequencial, eu vou trabalhar em cima da expressão no entanto. Aí o que o camarada pode fazer contigo? Ele pode pedir para você substituir o termo no entanto por outro que mantenha o mesmo valor semântico, que mantenha o mesmo sentido. Então vamos lá. Letra A, o camarada bota portanto. Letra B, o camarada bota conquanto. Letra C, o camarada coloca porquanto. Letra D, o camarada coloca todavia. Aí, o que pode acontecer com o candidato? Ele pode olhar e pensar assim, caramba, no entanto, portanto, conquanto, porquanto, e é tudo muito parecido. É uma dessas daqui. Só que não é assim. A intenção do avaliador foi essa, foi te derrubar de acordo com a pronúncia da expressão. Só que para eu substituir o no entanto por outro que mantém o mesmo valor semântico, primeira coisa é saber o valor semântico do no entanto. E o no entanto aqui é uma expressão adversativa, ou seja, indica uma oposição. E por que tem oposição ali? Simples. Quando eu digo que o gorila fugiu da jaula, para e pensa, se o camarada está numa jaula é porque ele é perigoso. E se ele fugiu da jaula é porque, teoricamente, ele vai ferir alguém. Porque se ele está dentro da jaula é para evitar que ele fira alguém. Só que, no entanto, ele não feriu ninguém. Ou seja, ele quebrou a lógica. Ou seja, por isso teve uma oposição. Por que não pode ser o portanto? Porque o portanto é conclusivo. Por que não pode ser o conquanto? Porque o conquanto é concessivo. Por que não pode ser o porquanto? Porque o porquanto é explicativo. E aí só não sobrou o quê? Só não sobrou o todavia, que é adversativo. Igual ao no entanto. Ou seja, eu posso colocar o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, todavia, não feriu ninguém. Até aí, tudo bem? Agora, olha uma outra questão maldosa que a gente pode trabalhar aqui, ó. Eu boto assim, ó. O gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Aí eu destaco, no entanto, e peço para que você substitua por um outro elemento que não possa, ou seja, que não mantenha a mesma estrutura. Então, ó, dentre as opções abaixo, qual é aquela que não pode substituir o termo destacado? Aí o cara vai e faz assim, ó, porém, todavia, contudo e mais. O aluno pira. Por quê? Porque a primeira coisa é, se eu vou trocar por um que não possa substituir, né, se eu vou ter que assinalar um que não consiga manter o mesmo valor semântico, eu vou assinalar um que não seja adversativo. Só que aí o que o cara faz? Ele bota todas adversativas. E aí você fica, opa, essa questão vai ser anulada. Mas não vai ser. Observem, o no entanto aqui, ele está entre duas vírgulas. Por quê? Porque ele é uma expressão deslocada. Afinal de contas, a conjunção ela serve para ligar orações. Então, ela fica no meio das orações. Então, teoricamente, vem a primeira oração, uma vírgula e a conjunção, e depois vem a outra oração. Quando essa conjunção é deslocada, ela tem de ficar entre vírgulas. Foi o que aconteceu aqui. E quando a gente tem uma conjunção deslocada, a gente não pode utilizar o mais, porque o mais não pode ser deslocado. Todos os outros podem, mantendo inclusive o mesmo valor de oposição. Então, posso dizer, o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Ele, porém, não feriu ninguém. Ele, todavia, não feriu ninguém. Ele, contudo, não feriu ninguém. Mas não ficaria bacana e nem aceitável gramaticalmente dizer o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, mas não feriu ninguém. O mais caberia se ele estivesse na posição original. Se eu falasse assim, ó, o gorila fugiu da jaula, vírgula, mas não feriu ninguém. Aí, ok. Agora, deslocar não rola. O mais é uma conjunção que não pode ser deslocada, ok? Então, continuando na nossa brincadeira, a gente agora vai para a coesão sequencial, que você meio que já sabe o que é, mas eu vou enfatizar os aspectos para você poder gravar ainda mais. Então, aqui, ó, as conjunções e as preposições, assim como as locuções
locuções conjuntivas e prepositivas estabelecem relações lógicas entre as ideias. Quando a gente pega a preposição, a lógica da preposição é um pouco mais esvaziada. Então, depende muito do contexto ao qual ela está inserida. Depende muito da expressão a que ela está ligada, para aí sim definir alguma coisa. Por exemplo, eu pego a preposição com. Ela pode adquirir algumas nuances. Se eu falar que Pedro saiu com Paulo para tomar uma cerveja, a preposição com está exprimindo um valor semântico de companhia. Agora, se eu falo que o Pedro feriu Paulo com a faca, aí eu já estou exprimindo um valor semântico de instrumento. Mas as conjunções, elas têm os valores mais fortes. Agora, é óbvio que a gente vai avaliar o contexto, mas um porém, por exemplo, sempre vai ser adversativo, sempre vai indicar uma oposição. Agora, vem aqui comigo para os exemplos. Caso precise de mim, telefone. Então, o termo caso, ele indica o quê? Uma condição. Ou seja, só é para telefonar se realmente precisar, porque se não precisar, não gaste o meu tempo. Agora aqui, assim como o Brasil, outros países latino-americanos estão crescendo. Esse assim como define uma relação de comparação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite e ao mesmo tempo um desafio para você, meu amigo, minha amiga, que vai concorrer ao concurso Copasa 2017 de Minas Gerais. Meus amigos e minhas amigas, nós aqui do Lá Concursos preparamos um curso super competitivo, um curso super atualizado, um curso completaço que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito na sua aprovação. Olha só, qual que é o desafio? Nós incluímos uma cláusula de garantia neste curso. Cláusula de garantia, é isso mesmo. Durante 7 dias, você pode fazer a sua matrícula normalmente aqui no site do Lá Concursos, né? Nesses 7 dias você pode assistir quantas videoaulas você quiser, quantas vezes você desejar. E durante esse período, é um período de quê? De demonstração, de degustação. Se você não gostar da videoaula, durante esse período de 7 dias, você pode estar entrando em contato com a nossa central de atendimento via e-mail, tá certo? Via e-mail, só fazer, desejo o cancelamento do curso, esse é meu nome, aqui meu e-mail, aqui são meus dados, não precisa justificar o porquê disso. Só vai lá, solicita o cancelamento durante esses 7 dias, que nós iremos devolver o seu dinheiro integralmente. Não vamos cobrar nem as aulas que você vai assistir nesse período e nem o material de apoio. Só faz isso por quê? Só faz isso quem confia no trabalho, quem está seguro disso. Então, essa é a cláusula de garantia. Nós confiamos no nosso trabalho. Este não é um curso normal, é um curso competitivo. Papo reto com vocês, preste muita atenção. Se vocês assistirem essas videoaulas 2 vezes, você vai ficar super competitivo no concurso, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Já esquecendo, o material de apoio dessa videoaula do professor que você acabou de assistir, claro que foi só um pedaço da videoaula do professor, em torno de 30%, você pode baixar esse material de apoio free, 0800 para você no site, basta você acessar o laconcurso.com.br, lá em cima em documentos, procurar a pasta aí, fazer o download gratuitamente. Isso só ocorre aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui!